Show. Tá o TED Show. Aí, rapaziada, estamos aqui dando início ao TEDcast. Pode? Claro que pode. É o nosso primeiro podcast aí, inaugurando com uma figura maravilhosa que vai ser apresentado para vocês daqui a pouquinho. Quero dizer que a gente aqui não vai entregar 50%, a gente vai entregar 100%. A ideia de fazer esse podcast foi justamente sair um pouco daquela mesmice. Eu tenho certeza que as pessoas só são perguntadas, na maioria dos podcasts, um político só é perguntado da política, um juiz só é perguntado sobre coisas do judiciário e um médico sobre os aspectos básicos da medicina que ele trabalha. Mas aqui não. Aqui a gente quer fazer uma história diferente. A gente vai tratar, logicamente, isso está incluso, a gente tratar da perspectiva de cada um sobre a área que trabalha, mas também a gente vai querer saber um pouco da vida das pessoas, porque, afinal, a curiosidade é a máquina que move a gente. Então, tá no ar o TEDcast. Pode? Claro que pode, meu amigo. E hoje estamos com essa figura ilustre, maravilhosa, Dr. Edson Perrotti. Roda o tape aí. Hoje no TEDcast teremos ele, Dr. Edson Perrotti, o doutor diabetes. Estará aqui conosco contando a sua odisseia na luta contra a diabetes. Estará também contando os fatos pitorescos da sua vida e da sua luta contra essa doença. Ele que é palestrante e debatedor em vários congressos, seminários no Brasil e todo mundo. Edson Perrotti! Isso aí, vocês viram aí a potência do homem, que aqui o podcast não é fraco não, só vem desse para mais ou igual, né? Porque mais é difícil. Mas o seguinte, eu já vou começando logo aqui, aí na curiosidade da vida de Dr. Perrotti. Já que vocês já estão sabendo bem de quem se trata, logicamente que muita gente já sabia, porque é um endocrinologista muito famoso aí, eu que costumo chamar ele com a intimidade que tenho de conhecê-lo há muito tempo, de doutor diabetes, né? Livro lançado e tal. Vamos conversar sobre isso. Eu já vou começar assim. Doutor Edson, como foi receber o diagnóstico ainda jovem que o senhor era diabético? Bom, primeiramente, um prazer estar aqui com você, né, Tadeu? Estou meio rouco, mas você não falou, mas nós somos amigos de infância e adolescência, então de vez em quando o Tadeu vai derrapar, vai me chamar de Tato, não tem problema nenhum. Tudo bem. Bom, o diagnóstico do meu diabetes foi dado aos 5 anos de idade, então eu particularmente não tinha grande consciência disso, do que era. Mas eu me lembro de flashes da infância, me lembro... praticamente assim, a coisa que mais marcou foi que o meu diagnóstico foi dado com um sensor magnífico, a língua da minha avó. Ela provou a minha urina, colocou na boca, ela desconfiava que eu tivesse diabetes, ela provou e disse, a urina dele está doce, leva para o médico. Mas assim, eu também me lembro muito bem disso, que meu tio me levou para um hospital do Exército, rápido, para fazer um exame rápido, a glicemia estava muito alta, e o médico que atendeu lá, o patologista que atendeu, fez o exame, ele falou para o meu pai, olha, leva que o teu filho está morrendo. E de fato estava, porque dali do hospital, do local que foi atendido até o hospital em que eu fui internado, eu já cheguei em coma em cetoacidose diabética. Ave Maria, pelo nome aí o negócio foi complicado demais, viu, Edson? Me diz o seguinte, isso aí de alguma forma te impulsionou a escolher a medicina? Como foi esse processo? Eu não posso dizer que não impulsionou, porque eu vivi toda a minha infância e toda a minha adolescência com o diabetes, né? Então, é lógico que teve sempre presente. O diabetes, eu brinco que é um grande conhecido meu, um grande amigo meu. Então, eu vivi a vida toda com isso, mas eu não pensava em ser médico, não. Eu pensava em fazer propaganda e marketing. Depois eu pensei em fazer engenharia. E lá na frente, quando eu tive uma fratura da perna na adolescência, o ortopedista que me atendeu falou assim, era um japonês muito sábio, ele olhou e falou assim, você vai ser endocrinologista, você vai cuidar de diabetes. Eu falei, eu não gostava. E acabei, a vida me trouxe para isso. Pela beca e pela dicção também dava um ótimo marqueteiro. Né? Mas, vamos lá, Edson. O seguinte, qual foi o maior mito sobre diabetes que se sustenta até hoje? Que as pessoas falam e que, na verdade, não passa de um mito. Eu vou falar de um mito que ele acaba incorporando quase tudo ao redor, tá? As pessoas falam muito que o diabético, o homem com diabetes, ele é impotente, né? Ou no popular, dizem que o homem com diabetes fica broxa. Opa! Exato.
Isso, para mim, sintetiza muito do que é o conceito para o diabetes. As pessoas podem ter uma tendência maior a isso? Podem, se elas não tiverem um bom controle, se elas não tiverem um bom conhecimento do que seja o diabetes. Isso não traz só para a potência, para a ereção, para a potência sexual, é para tudo. E é para tudo na vida, inclusive. Mas esse é um termo que as pessoas olham para o homem com diabetes e já questionam, será que ainda dá no couro? Então esse é um dos grandes mitos. Ainda bem, viu? Porque, conversa à parte, eu já estou numa linha aí de pré-diabetes. Então, por isso inclusive, estou fazendo a propaganda aqui, iniciei uma jornada do emagrecimento e vou firme com a minha turma de gordinhos. Mas, doutor Edson Perrotti, me diga uma coisa. Como a gente pode dizer que a tecnologia hoje ajuda aí nas pessoas com problema de diabetes? A tecnologia está presente em tudo no tratamento do diabetes. Eu vou lhe hoje. Interromper só para registrar que Dr. Edson Perrotti ele tem pós-graduação em inteligência artificial para a medicina. Isso. Foi só para dar um detalhe, porque... Pela PUC do Rio de Janeiro, isso. Pela PUC do Rio de Janeiro, aí o homem não é fraco, não. Então, a tecnologia está presente em praticamente tudo hoje no tratamento do diabetes. Porque antigamente as pessoas sabiam como é que estava o seu valor de glicemia ou de glicose sanguínea ou corporal, de qualquer forma, pela urina, aquecendo a urina no fogo. Depois vieram aquelas pontas de dedo. Veja, eu falo depois. Não existe mais o depois. Hoje nós temos sensores que ficam conectados ao nosso corpo, que enviam os dados de glicose de minuto em minuto para um celular. Esse celular avisa se a glicose está alta ou baixa, avisa para um cuidador, avisa para a equipe médica, envia para programas que estão baseados em celular, que tem inteligência artificial e que eventualmente conseguem criar o quê? Aplicar doses de insulina fracionadas nas doses mais precisas, imitando o pâncreas humano. Esse é um dos pontos. Veja o que eu falei de comunicação, de sensor, de dosagem, de cálculo de doses. Mas os medicamentos, tudo passa hoje por tecnologia. Então, o tratamento do diabetes está intrinsecamente ligado à evolução da tecnologia. Isso. Edson, me diz uma coisa. Quais são os alimentos, os maiores, os alimentos que fazem mal, que na verdade as pessoas acham que fazem bem? Quais os maiores erros na alimentação de um diabético hoje? As pessoas com diabetes, na verdade, elas têm que ter... Vamos separar aqui, tem que separar tipo 1 e tipo 2, tá? O tipo 2... Encaixando aí, eu gostaria que você fizesse um breve resumo do que é tipo 1. Tipo 2, tipo 2, que a população em geral realmente só ouve ouvir. Diabetes, né? Parece que tudo é a mesma coisa. Isso. Tem vários tipos de diabetes. Vamos fazer tipo 1 e tipo 2, que são os dois mais centrados, mais importantes. Tipo 1, a pessoa não faz insulina. É o meu diabetes de criança. O pâncreas não faz insulina, não consegue aproveitar a glicose que é ingerida. O tipo 2, não. Ele faz insulina. Só que a insulina não consegue exercer sua ação direito. Então, ele tem uma resistência à ação da insulina. O tratamento é diametralmente oposto até o momento em que o tipo 2 passa a não conseguir mais fazer insulina, porque ele não fez tanto que não conseguiu. Bom, na dieta, o que é que atrapalha a dieta? Todas as pessoas que têm diabetes têm que ter pensamento seguinte: tem que comer uma quantidade de calorias necessária. Tá? Então, quem tem tipo 2 e está acima do peso, você falou que você está caminhando para isso, você tem que comer poucas calorias para emagrecer. Poucas calorias significa pouca massa, pouca gordura. Eu estou falando numa linguagem mais popular para entender. Pouca massa e pouca gordura. Tá? As pessoas que têm diabetes tipo 1 não têm essa restrição. Elas têm que comer o quantitativo adequado para a insulina que ela toma. Só que ela também não deve comer nenhuma massa que suba a glicose muito rápido. Por exemplo, açúcar, doces, refrigerantes que tem o que a gente chama de índice glicêmico elevado. A glicose sobe muito rápido quando você come. Então, todas as pessoas com diabetes têm que comer alimentos que tenham absorção de carboidratos, de glicose lenta. E quem tem tipo 2 tem que comer pouco, menos calorias do que o que ela gasta. Vou complementar essa pergunta aí, fazendo uma pergunta que interessa a muitos amigos nossos e a população em geral. Tem alguma bebida que seja menos prejudicial a vocês diriam para o diabético do que outras? Ou tomou álcool, é tudo igual?
Não, não é tudo igual, não. O álcool, ele, lógico, com moderação, tá, galera? Estou falando para aquela galera que a gente conhece, com moderação. Principalmente agora que a gente já passando dos 50 aí, tem que tomar cuidado. O fígado sofre também. Mas para quem tem diabetes, lembra que eu falei da absorção da caloria? Muito bem, tem bebida que tem caloria, tem bebida que não tem. O destilado normalmente não tem. Cachaça, uísque, tem menos calorias. Então, esses podem ser ingeridos sem pensar que vai subir a glicemia. Já a cerveja, o vinho, principalmente vinho mais doce, champanhe, bebidas com açúcar, né, misturado, tem tendência de subir muito a glicose. Mas o álcool, viu, Tadeu, ele é muito complexo, porque às vezes ele pode atrapalhar porque suba a glicose, mas às vezes ele também pode atrapalhar porque em grande ingestão de álcool, o fígado não consegue lançar a glicose na circulação e a pessoa que tem diabetes e está tomando um remédio que vai baixar a glicose pode baixar demais e ter hipoglicemia. Quem já não teve um amigo que foi para o pronto-socorro tomar glicose na veia porque se embriagou, né? Isso, eu conheço então, alguns. para o diabético acontece de forma mais grave. Então, álcool para quem tem diabetes tem que discutir com o médico, com a equipe ou com a nutrição para encaixar direitinho. É complexo. Você já me viu bebendo? Mas eu aprendi desde pequenininho. Nem lembrava de ter visto bebendo. Mas é o seguinte, hoje, um tema que está aí em todos os setores da medicina é a saúde mental. Sim. Então, eu queria emendar aqui uma pergunta. Para o diabético, até onde vai a ajuda da família e como resistir a essa carga de uma doença que amedronta a todos? Porque a população em geral, ela não vai muito nesse índice glicêmico. A informação que se tem é que o cara perdeu um dedo, perdeu uma perna, e é aterrorizante isso. Eu mesmo acho uma palavra demoníaca. Cara, eu prefiro que o cara chegue para mim e diga, rapaz, você é um louco, você é um diabético, me choca mais. Então, na verdade, eu queria família, saúde emocional, onde a família pode ajudar e o que deve ser feito para um diabético encarar essa jornada com a saúde emocional em ordem. Tadeu, você não tem ideia do teor dessa tua pergunta. Ela é fantástica, maravilhosa. A família é uma rede de apoio, tá? Então não é só a família de casa, é a família dos amigos e tudo mais. Você me conhece de criança, você sabe quantos perrengues eu passei com os amigos. Então, assim, quando os amigos sabem o que fazer, é muito importante. Então a família, ela dá suporte, porque vocês viram que eu falei, índice glicêmico, insulina, tratamento, blá, 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 blá. A minha cabeça, vou falar por mim como diabético, tá? A minha cabeça, ela tem uma parte para o meu dia a dia e ela tem uma parte para o diabetes. Então, eu tenho o meu cérebro dividido em dois. Eu tenho que estar sempre pensando, eu vim para dar entrevista, para falar para o seu podcast aqui, eu tenho que saber como é que está a minha glicose, o que é que eu comi, quanto de insulina eu tomei. Nossa. Então, isso eu preciso. E a família também tem que estar junto. Mas a família, como rede de apoio, também não pode sufocar. Tipo assim, você vai comer alguma coisa, isso não pode, aquilo não pode, como se você tivesse um vigia o tempo todo, aquilo também atrapalha. Então, é equilíbrio. A palavra que eu diria aqui, a palavra-chave é equilíbrio, nem tanto, nem tão pouco. Você, pessoalmente, o que você faz? Eu conheço várias atividades suas, sei que você é atleta, sei que você gosta muito de bicicleta, mas o que você faz para manter no dia a dia o equilíbrio entre enfrentar a diabetes e o equilíbrio emocional? Você. Eu lógico, trabalho, tento me perceber útil sempre, tento sempre pensar em ajudar os outros, porque quando você tenta ajudar os outros, você se desliga um pouco do seu problema e começa a enxergar o seu próximo melhor. Então você começa a trabalhar mais. Eu pratico atividades físicas, como você falou, que é uma forma de desopilar. Eu tenho o meu lazer, de vez em quando eu bebo alguma coisinha, um bate-papo com os amigos que precisa. Eu tento fazer aquilo que eu falei, equilíbrio, tá? E uma das coisas que eu acho que é muito importante, e as pessoas normalmente não falam assim tão abertamente, eu acho que a religião, crer em Deus, em alguma coisa maior, é fundamental. Desde que você tenha esta crença e que você entregue nas mãos de Nossa Senhora, que você entregue nas mãos de Deus e saiba que aquilo tudo foi predestinado para você. Você tem só que trabalhar para seguir em frente, ter fé. Isso ajuda muito no equilíbrio nas horas mais complicadas. Muito bom. Esse é o meu Dr. Edson Perrotti. Bem, gente, inclusive é o seguinte, ele falou de uma parte aí que eu sou um testemunho vivo. Na minha casa,
Todos os dias a gente inicia o dia com um rosário, às vezes com o Frei Gilson, às vezes com o Instituto Resc, que vai de 4 às 6 da manhã. Eu confesso que várias vezes, a minha esposa é regrada, todo dia está lá. Eu às vezes acordo 5, 5 e meia, mas aí eu encaixo ali e rezo um texto, 2 que seja mais, eu mantenho a minha fé a primeira coisa do dia. Você sabe que agora podcast, a galera tem que ser ligeirinho, senão o pessoal desliga a gente no meio. Tá bom. Mas eu quero fazer 2 explicações rápidas. A primeira é que a gente falou muito de bebida, mas isso aqui é café, viu? Cafezinho. A gente está tomando um cafezinho aqui, poderia ser uma cerveja, nada contra, né? Depende do dia. Ou se no sábado. Destilado, doutor, um destilado, né? Que aí, como falou, agora a gente encerra todo o quadro do programa, já anunciando para a próxima semana mais uma figura fantástica aqui, que é o Dr. Flávio Costa, do TRT. O homem é uma máquina, o homem anda fazendo palestra no Brasil todo. E aí a gente, alinhado, o homem só anda elegante e bonito. Pois é. Aí eu vou encerrar aqui com uma pergunta. Você tem direito à escolha aqui no nosso podcast. Certo. Você pode escolher a pergunta bomba ou escolher um momento saia justa. Aí você escolhe e eu posso fazer para você. Vou escolher saia justa. É mais agradável, né? Pronto, vamos ver. Então vamos lá. Edson, todo mundo sempre lhe conheceu assim. Um homem todo arrumadinho, barbinha feita, um cara estudioso, um cientista da medicina, um cara que anda pelos congressos no mundo afora. Mas eu quero saber o seguinte, eu vou esquecer um pouquinho do Dr. Edson Perrotti e quero perguntar o Tato. Meu amigo, existiu na sua vida aqueles momentos de rebeldia que todo adolescente tem? Ou você sempre foi assim, o menininho que toda sogra quer para ter genro? Ou, sem fazer nenhuma alusão a diabetes, mamãe passou açúcar em você? Boa pergunta. Essa realmente é saia justa, mas não é nem tão saia justa, Tadeu. Eu tenho um livro sobre isso, chama-se Doutor Diabetes no Controle da Vida. Pronto, esqueci até de falar sobre o livro. Vamos... Doutor Diabetes no Controle da Vida. Está na Amazon. Eu parei para explicar justamente isso. Eu vim na contramão de tudo isso. Quem me vê hoje não me conhece na adolescência. Você me conheceu na adolescência. Era cabelo comprido, parafinado, andando pela rua, fazendo confusão, surfando e tal. E Midô, que era a boate da época, muita confusão. Junto. Só fazia confusão. Quem olhava dizia assim, isso não vai dar para nada. Isso não vai vingar. Mas a gente está aqui para mudar a nossa história. E estamos aqui para isso mesmo, exatamente. Então, assim, aprontei muito, aperrei muito meu pai, dei muito trabalho e hoje estou aqui. Aí, ajudando pessoas. Dr. Edson Perrotti, meu amigo Tato, vamos com um brinde aqui. Eu quero encerrar essa entrevista e dizer do prazer enorme de você dispor de seu tempo, o seu consultório lá, que é sempre abarrotado de pessoas. Aliás, quero fazer uma referência, que quando a gente disse que o senhor seria entrevistado aqui, sim, nossa, choveu lá no meu Instagram e tal. Esse é meu médico, nesse eu confio, é competência e tal. Eu disse, eu confio não só por ser um grande médico, mas eu confio nele como amigo também, que é uma excelente pessoa. Amém. Muito obrigado. E eu desejo todo sucesso no seu TEDcast Pode, deve e será brilhante. Valeu, Tadeu. Um abraço. Tadeu TED Show.